A objetos, também abreviada como POO, é um dos paradigmas mais famosos que existem no mundo da programação. E se você está entrando agora nesse mundo da programação, talvez seja confuso para você entender o que é orientação a objetos, o que é um paradigma, para que serve e quando é que você vai utilizar. E pega um papel e um lápis, porque eu tenho certeza que em alguma entrevista ainda vão te perguntar quais são esses 4 princípios da programação orientada a objetos. Então hoje eu vou te explicar isso e muito mais. Bora lá! Olá, meu nome é Kaique, estudante de engenharia, programador, e hoje eu vou te contar tudo sobre orientação a objetos. Bom, não tudo, mas pelo menos os 4 princípios que caem em qualquer entrevista. Então, bora começar. Como eu mencionei, programação orientada a objetos é um paradigma. Paradigma, se você precisar ir no Google, é um modelo, uma forma de fazer coisas, um padrão que serve para ser seguido por outros. Então, paradigma orientado a objetos, ele é um padrão, um modelo de fazer software, um modelo de programar, uma forma de você organizar seu projeto, organizar sua linguagem e uma forma de programar. Esse paradigma se baseia na ideia de que tudo ao seu redor, todo o mundo pode ser representado como objetos. Estes objetos, por sua vez, eles têm propriedades, essas propriedades são as variáveis do objeto, ou atributos, se você quiser chamar, mas a variável que talvez você já tenha visto em programação, quando ela está dentro de uma classe, ela vira um atributo. E ela tem métodos, ou seja, os objetos fazem coisas, eles têm ações, e essas ações a gente costuma chamar de métodos. E nada mais são que uma função que pertence a uma classe. Você talvez já tenha visto função, se você já começou a brincar com programação, e também você pode pensar em função até da forma matemática, uma função mesmo, matemática, beleza? E esse paradigma é baseado em 4 pilares, que são eles: abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. E a gente vai falar sobre esses 4 pilares para quando vocês tiverem uma entrevista de emprego você saber responder. E sim, isso cai em entrevista de emprego. Eu inclusive já tive que responder isso algumas vezes. Então é bastante importante você estar a par desses 4 conceitozinhos, beleza? Começando por abstração. O que é abstração? Bom, se a gente pesquisar no Google, a definição de abstração é a ideia de você pegar uma coisa e isolar ela do ambiente em que ela se encontra normalmente, com os objetos que ela é relacionada comumente. Por exemplo, se você quiser analisar um carro e você quiser olhar para todo o contexto dele, tipo estrada, gasolina, pneu, etc., vai ser muito difícil você conseguir abstrair aquilo, entender todos esses conceitos. Mas se você pega uma coisa específica do carro, como por exemplo maçaneta, e você exclui tudo o que está ao redor da maçaneta e pensa só sobre a maçaneta, fica muito mais fácil de analisar o mecanismo, o comportamento, como funciona. Na orientação a objetos, normalmente o que a gente vai fazer é pegar coisas do mundo real que a gente quer representar em um software e isolar elas. Por exemplo, uma venda. Num site de venda você tem produto, você tem cliente, você tem usuário. Em vez de você olhar para o todo de uma vez, você pega, por exemplo, produto. O que produto tem? O que produto precisa fazer? Aí você olha isoladamente para esse único objeto, para esse único item, e aí você consegue trabalhar em cima dele, poder abstrair, entender os conceitos e criar todo um fluxo de um software em cima desse cara, o que facilita a sua vida na hora de programar e na hora de analisar os problemas que vão ocorrer relacionados àquele objeto. Agora nós temos a herança. No mundo da programação, muitos paradigmas surgiram com a premissa de que você vai economizar linhas de código. Em outras palavras, você não vai ficar se repetindo, você não vai fazer a mesma coisa várias vezes. Existem formas de fazer isso sem você ter que ficar repetindo uma coisa que você já fez e que vai ser usada por todo o seu sistema. Por exemplo, um print, um famoso print, aparece uma mensagenzinha na tela. Por que toda vez você vai implementar a lógica do print se você sabe que é algo que vários lugares vão usar? Por que você já não deixa uma função pronta do print e todo mundo chama só essa função, em vez de implementar tudo na mão? Bom, os paradigmas pensam sobre isso e a orientação a objetos não é diferente. Quando estamos falando de herança, a ideia da herança é justamente isso. Você vai ter uma classe pai com características e todas as classes filhas herdam essas características, por isso o nome herança, de forma que você não vai ter que escrever nem repetir todo esse código que você já escreveu antes. Por exemplo, os carros, existem muitos modelos de carros, mas o que geralmente é comum a todos os carros? Bom, 4 rodas e um motor. Todo carro tem 4 rodas e um motor, concorda? Então, em vez de toda vez que você fosse fazer um sistema que modelava carros, que representa carros, em vez de você toda vez criar rodas e motor, escrever rodas e motor, toda vez que você for criar um carro novo, você pode falar, bom, eu tenho uma classe pai chamada carro, que ela tem rodas e motor, e todas as classes filhos vão herdar isso, eu não vou ter que escrever de novo. Por exemplo, Fusca é um carro? Sim, então ele vai ter 4 rodas e um motor,
desde que você herde isso da classe carro. Dessa forma você não vai repetir código. É uma forma de economizar muitas e muitas linhas de código. E herança bem utilizada vai facilitar muito a sua vida até em termos de compreensão do seu sistema. Então é um pilar muito importante para a orientação a objetos. Entender herança é crucial para você fazer um código decente e um código menos verboso, no sentido de você não vai ficar escrevendo a mesma coisa várias vezes. Beleza? Encapsulamento. Encapsulamento é uma característica que as pessoas às vezes têm um pouco de dúvida, mas para deixar bem claro, a ideia do encapsulamento é você proteger o que você não quer que outras pessoas mexam. Por exemplo, você quer que as pessoas, todo mundo que passa na rua, entre no seu carro e pegue qualquer objeto que está lá dentro, ligue ele, dê partida, saia com ele? Não, né? Você quer que o seu carro só mexa quem tem permissão para isso, você ou algum parente seu. E para isso existe a chave, você tranca seu carro. E na teoria, quem não tem a chave não entra no seu carro e não mexe nele, correto? O encapsulamento visa proteger isso também. Existem momentos, existem propriedades em classes, em objetos, que você não quer que outras classes objetos mexam. Imagina, por exemplo, a senha de um usuário num software. Você não quer que outra classe mexa naquilo. A única coisa que deve ter acesso a essa senha é o próprio usuário. Dessa forma, você cria ali um atributo senha que está protegido. Que ninguém mais, além do próprio usuário, possa acessar ele. Uma classe, sei lá, carro, não vai poder acessar a senha da classe usuário, porque não faz parte do escopo dela. Você está protegendo, você está encapsulando isso, e geralmente você vê isso através de getters e setters. Em getters e setters você pode criar propriedades onde você tem regras para elas serem acessadas, ou então você tem uma propriedade que nem é acessada, ou nem é modificada. Por exemplo, eu tenho o get do ID, mas eu não tenho o set do ID, porque uma vez que um identificador único for registrado no banco, vamos supor que foi registrado direto no banco, você não quer que ninguém nunca mais mude isso, então você só cria lá um get. Ou às vezes você está fazendo isso através, sei lá, um array, através da linguagem, daí você precisa de um set na primeira vez que você salva no banco, esse set, que vai criar um ID, e depois nunca mais você quer que seja setado o ID de novo, porque você não quer que ele mude. E aí você pode colocar regras dentro do seu método setID, ou getID, e etc. Você consegue fazer isso através dos getters e setters, é uma das formas mais comuns, mas não é a única forma. Você tem modificadores de acesso, private, protected, depende da linguagem que você está trabalhando, tá? Você tem outros modificadores como static, final, etc, mas eu não vou entrar no mérito disso. É só para você ter uma ideia que esses caras todos, eles visam pensar no encapsulamento. Eu quero que quem acesse isso, como acesse isso, que isso seja alterado ou não. Quem vai ter o escopo para mexer aqui, e etc. Então o encapsulamento, ele visa proteção de dados e consistência. Você vai proteger dados de acessos não autorizados e inadequados, beleza? Bom, agora nós temos talvez o mais difícil dos pilares, que é o polimorfismo. O polimorfismo, como o seu nome indica, significa muitas formas. O que isso quer dizer, né? A ideia do polimorfismo é que às vezes você vai ter coisas comuns, pensando em herança também, a todo mundo, mas não necessariamente você precisa implementar a versão genérica disso. O que eu quero dizer com isso, né? Vamos voltar de novo para o carro, né? O carro genérico, que ele vai ter rodas e motor. Você quer que esse carro que tem, por exemplo, a ação de andar, ele seja salvo no banco de dados desse jeito? Às vezes não. Às vezes você não quer que isso seja salvo no banco de dados, só seja salvo no banco de dados quando ele tiver uma implementação, sei lá, Fusca, Palio, Uno, enfim, uma implementação do modelo carro, né, da interface ou da herança carro, e olha essa palavra que eu falei, interface, que vai ser salva no banco. Aí você tem as opções como classe abstrata, você tem interface. Existem outras formas de fazer, mas acho que essas são as mais comuns. Como que funcionaria, por exemplo, uma interface? Você tem lá uma classe animal, mas que ela nunca vai ser salva no banco de dados dessa forma, ela sempre vai ser implementada. E essa classe animal, ela tem, por exemplo, o método andar. Todos os animais, nesse escopo aqui que a gente está falando, todos os animais andam. Mas o genérico animal não faz sentido para você. Você sempre precisa saber que tipo de animal que é, se você está, por exemplo, administrando um zoo. Você precisa saber se ele é um pato, um cachorro, um papagaio, um cavalo. Você precisa saber que animal que é. Mas você quer que todos os animais tenham a característica, eles tenham a função andar. Como você garante que isso vai acontecer? Bom, você cria um contrato. Não tem um contrato que você assina e você é obrigado a cumprir esse contrato porque você assinou? A interface, que é uma das muitas formas de polimorfismo, é um contrato. Você cria um contrato de que todas as pessoas, todos os objetos que vão herdar, que vão implementar, melhor dizendo, a interface, geralmente a gente usa a palavra implementar,
que vão implementar a interface animal. Todos eles têm que ter uma função chamada andar. O que essa função vai fazer, como ela vai funcionar, não importa, desde que tenha. Qual que é a vantagem disso? Por exemplo, você tem lá o seu zoo e você administra vários zoos, vários zoológicos. Bom, e aí você vai ter lá uma função que salva animais no banco para você saber que tem animais naquele zoológico, ou em que jaula que eles estão, etc. Para você, ali não vai fazer diferença que animal individualmente é naquele primeiro momento. Faz a diferença para você saber que é um animal, não faz sentido você pôr um carro numa jaula de um leão, certo? Então, você cria ali no objeto pai que vai ter essas informações uma lista de animais. Aí todo mundo que implementa a interface animal, ele automaticamente assume a forma animal e pode ser jogado nessa lista. Então percebe, animais eles têm muitas formas de serem. Cavalo, cachorro, papagaio, existem muitas formas de animal. Mas todos eles têm em comum, nessa nossa regra aqui, que eles andam. Então você criou uma interface que tem essa regra, que implementar essa interface tem que seguir essa regra. Você percebe que agora a gente começa a entender que a gente tem muitas formas de animais, polimorfismo, muitas formas. Consegue entender? Essa não é a única forma de fazer, tá? Eu estou usando a interface porque eu acho que é o exemplo mais fácil. Mas toda vez que você quiser uma regra genérica, que seja um contrato seja cumprido por todas as classes que implementam esse contrato, você vai lá, cria sua interfacezinha, e aí você pode trabalhar de maneira genérica. De que forma? Você pode substituir numa função que vai chamar a função de andar do animal, não importa se vai ter um papagaio ou um cavalo ali, os dois têm a função andar. Então isso não quebra a sua aplicação. Já olhando mais para aplicações, se você tenta colocar uma classe num lugar que deveria ter um método e ela não tem, as coisas quebram, elas param de funcionar, não compilam. A ideia do polimorfismo é justamente essa, você tem várias formas de fazer uma mesma coisa, de implementar uma mesma coisa, de forma que fique genérico onde precisa ser genérico e fique específico onde tem que ser específico sem você ter que ficar escrevendo toda hora. Por exemplo, vamos supor que a classe, que o método andar, em todos os animais ele vai dizer que ele deu 3 passos, se fosse um jogo também, pode ser. Então se esse método ele vai ser igual para todo mundo, por que tu tem que escrever em todo mundo? Por que você não deixa uma versão genérica dele, que todo mundo que implementa já vai ter automaticamente esse método? E aí você não tem que escrever de novo, entendeu? Então tudo que a gente falou até agora de orientação a objetos é para escrever menos, reaproveitar código, que é o termo rei da programação é reaproveitamento de código, e segurança, com encapsulamento lá a gente consegue garantir que só quem pode mexer ali realmente vai mexer. E é basicamente isso, esses são os 4 pilares. Espero que tenha deixado claro. Obviamente esse assunto pode se estender por várias horas e horas e horas, mas eu só quis deixar ele assim mais simples para você que está começando agora a conseguir entender do que se trata e não ficar perdido quando a gente vai falando de polimorfismo, de herança, de abstração, etc. Beleza? Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não esquece de deixar seu like, curtir, compartilhar, se inscrever no canal e me diz aí nos comentários qual desses pilares você achou mais útil ou que você não entendeu direito. Me fala aí, se eu ver se eu posso te ajudar. E valeu, falou, até mais.